Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar na sua página do Facebook, você que está pelo Face, você que está pelo YouTube, convido você a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação do sininho aqui no botãozinho vermelho e deixar aquele like maroto no vídeo. E a gente também pede que você abra sua conta na Nação BRB Fla com o cupom Paparazzo ou Papa, indo lá na loja do iOS ou Android, baixando Nação BRB Fla logo depois da selfie Papa ou Paparazzo, e também no link que está no comentário fixado, junto aí com o nosso clube de membros e clube VIP. Eu quero avisar a você que está chegando aqui também que Natal tá aí e você pode garantir o seu produto do Mengão, o seu presente ainda dá tempo nas lojas oficiais online com o cupom PAPA. Cupom PAPA, 5% de desconto para você garantir o presente do seu amigo, da sua família, do seu amigo oculto, né? Então, garanta na loja oficial do Flamengo Online com o cupom PAPA, 5% de desconto. A gente vai estar falando aqui sobre algumas situações aí importantes que estão acontecendo. Tem questão de treinador, tem questão de jogadores do Flamengo que devem ser negociados. O Marcos Braz também está na Europa buscando negociar alguns jogadores, mas eu queria falar sobre algo muito importante com vocês. É uma declaração que o meu amigo Marquinhos Assunção no Twitter publicou, e eu achei muito importante, muito relevante da gente estar falando sobre isso, que foi uma declaração do Landim, que o Nação BRB Fla está chegando a 3 milhões de contas abertas, ou seja, 2,7, e ele falou ultrapassadas em muito, né, ultrapassamos em muito todo o plano de negócios que nós tínhamos. Agora a gente precisa partir para estruturar a saída desse banco. A saída desse banco no caso do BRB, do Nação BRB Fla, ser ter abrir o capital na bolsa. E aí ele fala o seguinte: transformar ele num banco independente do BRB e trazer esse patrimônio para dentro dos ativos do Flamengo. E aí, em conversa com o presidente do Nação BRB Fla recentemente, ele nos falou que o banco já tinha passado dos 12 bilhões, né? Já deve estar na casa de entre 12 a 15 bilhões o valor de mercado. O Flamengo tem direito a isso tudo? Tem direito a 50% se o banco for vendido. O Flamengo quer trazer esse ativo para dentro do clube, abrir o capital. Com isso, o torcedor, ou até mesmo o investidor, né? Não precisa ser torcedor do Flamengo, pode ser um investidor de fora, pode ser torcedor de outro clube, ele pode vir e comprar as ações do Flamengo. E, cara, olha o X dessa questão: o maior mecenas do Flamengo é o próprio banco que ele é sócio e que vai deixar todo mundo de cabelo em pé. Vai ter gente reclamando, falando besteira. E tem o seguinte também, tem mais uma situação: enquanto os outros clubes precisam de mecenas botando dinheiro, o Flamengo, né, tendo esse banco com o capital aberto, ele consegue valorizar cada vez mais. O torcedor vai engajando, vai sempre valorizando, e a gente, se por um acaso esses clubes que estão virando empresa, o Cruzeiro, Botafogo e companhia, se quebra, meu amigo, é complicado começar tudo do zero, resolver uma série de coisas. O Flamengo não, é um ativo. O banco, o Flamengo tem 50% do lucro, mas o Flamengo não vira empresa. Não é o Flamengo que vira empresa. O Flamengo continua sendo uma entidade sem fins lucrativos, mas o banco, né, ele gera lucro e ele tem ali, né, já que todo mundo bota dinheiro nos clubes agora aí, no Atlético Mineiro, Palmeiras, Crefisa, o pessoal bota dinheiro, né? O pessoal bota dinheiro. Lá eu não vou falar nem o nome lá, porque lá do Atlético Mineiro eu não vou ficar mais dando moral para esses caras, não. Eles ficam botando dinheiro, mas o Flamengo não. O próprio banco que o Flamengo vai administrar vai fazer isso. Então, gente, de verdade, isso aí me deixa assim até tranquilo, né? De pensar o quanto o Flamengo pode ainda ficar mais gigante. A gente teve o Milton Leite, a gente está vendo aí os narradores, todo mundo muito preocupado, né, com o crescimento do Flamengo e por mais que a gente não tenha ganho títulos importantes no segundo semestre, mas com a volta do Jorge Jesus. Olha o que o Milton Leite, narrador do Sport TV, falou: acho pouquíssimo provável
que uma segunda passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo dê resultados parecidos com o que ele teve na primeira vez. Duvido, acho que houve uma conjunção ali quando ele veio daquela vez. De astros, no caso, de alinhamento de planetas e tudo funcionando de uma forma que nem ele acreditava. Me lembro bem de quando ele foi contratado pelo Flamengo na primeira vez e tenho o hábito de acompanhar muito o que diz a imprensa portuguesa e eles não entendiam o interesse do Flamengo em Jorge Jesus. Ele, em Portugal, já era considerado um técnico segundo nível, já sem cartaz que teve quando chegou a ser tricampeão português. Eles não entendiam. O Flamengo deu uma sobrevida ao Jorge Jesus no futebol de Portugal e também no europeu. Cara, a gente teve também o Casagrande falando, olha só, olha a declaração do Casagrande que surreal. Ele falou o seguinte: o Flamengo está preso no tempo e deveria desencanar do Jorge Jesus. O clube parou no tempo, insiste em Jorge Jesus e está ficando para trás em relação aos concorrentes como Galo e Palmeiras. É teimosia e insistência em uma memória. Eles querem fazer de tudo para que o Flamengo desista, né, do Jorge Jesus. Uma coisa é você falar que o Flamengo não tem que esperar, que tem que trazer o Carlos Carvalhal, que tem outras opções. Agora, você pegar e ficar tentando convencer o Flamengo, os dirigentes do Flamengo é que tem que decidir, não é o Casagrande, não é o Milton Leite, não são eles que tem que decidir nada, né? A gente tem aqui também o torcedores.com, eu já vou falar também deixa eu falar logo da questão do Jorge Jesus, que o clima está tenso nos bastidores lá do Benfica e a presença dos dirigentes rubro-negros em Portugal e a tal da reunião, né, deixou aí muita gente irritada. De acordo com o site Goal, o presidente Rui Costa está sendo cobrado internamente pela maneira com que as coisas estão acontecendo. A declaração do João de Deus, que houve um encontro com a autorização do Rui, gerou um conflito interno, cobrança dos conselheiros, cobrança da torcida. O bicho tá pegando por lá. Passar para vocês aqui também que o Renato Maurício Prado tá pedindo aí o Felipe Luiz, né, como técnico, pedindo que o Flamengo já dê logo uma oportunidade ao Felipe Luiz. O meu candidato para integrar a comissão técnica do próximo treinador, técnico não, auxiliar no caso, né, seria o Felipe Luiz, para ele aprender a ser técnico. Por mais que eu ache que ele ainda possa jogar, já gostaria de começar a ver ele como auxiliar de uma grande comissão técnica se preparando para assumir o Flamengo em um futuro não tão longínquo. E aí, você, o que você acha? Comenta aí, vou gostar de ler o seu comentário. A gente tem hoje, aí, daqui a pouco, né, o jogo para secar, o Benfica torcer pro Porto vencer, e aí o Diego Ribas fez uma postagem, um dia especial, que completou 17 anos esse mês. Ales, FC Porto, ele lembrando do FC Porto, justo no dia que o Porto enfrenta o Benfica, em que a gente precisa que o Porto vença para ajudar nessa demissão do Jorge Jesus, e o Diego Ribas fazendo essa postagem. A gente também teve o Gerson, né, uma outra publicação legal da gente falar, o Gerson Vapo, vem sendo alvo de críticas da imprensa francesa desde que chegou e nas redes sociais desabafou com a publicação do Coiote atrás do Papaléguas, perseguição implacável. O Gerson é muito bom, né, gente? Então a gente tem também uma outra situação, que um dos nomes do Flamengo que chegou na última janela e está sendo muito contestado pela torcida, o Kennedy, ele declarou, né, para pessoas próximas, e segundo o Bola VIP, né, o atleta já demonstrou interesse em permanecer no Rio de Janeiro e dar continuidade em seus trabalhos no mais querido, tá? Então o Kennedy pretende continuar. A gente tem aí também o Ramon, o lateral Ramon, interessando a times europeus, e de acordo com o Transfers 24 horas, o lateral esquerdo Ramon interessa ao Basel da Suíça, né, da Suíça, o Udinese da Itália e o AS Alkmaar da Holanda, tá? Então são 3 equipes europeias de olho aí no futebol do Ramon, lembrando que ele é um destaque da base do Flamengo e renovou o contrato com o mais querido até dezembro de 2025, multa rescisória na casa dos 50 milhões de euros, 320 milhões de reais. O Carlos Carvalhal, que eu falei que ia falar com vocês, ele não quis falar sobre situação de Flamengo na véspera
de mais uma rodada, ele não quis falar, né? O Carlos Carvalhal não quis falar de nada com relação ao Flamengo, está escondendo também o jogo, de um possível sim, etc e tal. A verdade é que o Flamengo já tem, né, já teria, no caso, segundo informações, eu também recebi algumas informações, o sim do Paulo Souza, do Carvalhal e do próprio Jorge Jesus. Aí o Flamengo tem que tratar de pagar a rescisão, a multa e tudo mais. É com o Flamengo, ou torcer que o clube demita ou faça alguma negociação, o que é muito difícil, né? Por isso essa dificuldade toda, e a gente tem que torcer para que os técnicos sejam demitidos, como o Vitor Pereira. Mas esse aí o Braz falou que até agora não teve reunião nenhuma, não teve nada com o Vitor Pereira. Aí passar para vocês aqui agora a notícia que a gente tinha feito a chamada aí, que de acordo com o torcedores.com, os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, seguem na Europa tentando vender atletas para as equipes de lá. Além do interesse no Ramon, o Bruno Spindel e o Braz querem, né, ter uma lista para vender, para negociarem, segundo o torcedores.com, gente. Segundo torcedores, vocês sabem que o Braz e o Spindel sempre falam, não tem lista, tem nada disso, se chegar a proposta a gente avalia, eles sempre falam isso. E aí eles falam, no torcedores eles falam que Rodinei, Léo Pereira, aí o Léo Pereira eu tinha informação para vocês que o Flamengo não dificultaria a saída e que gostaria de negociar por 30 milhões pelo menos de reais. Então Rodinei, Léo Pereira, Gustavo Henrique, eu sou contra, acho que o Gustavo Henrique é um bom zagueiro que, né, com um bom companheiro do lado funciona bem, como o Davi Luiz, o próprio Rodrigo Caio, poderia chegar o Pablo Mari, a gente torce pela vinda do Pablo Mari, o Flamengo espera o treinador chegar para definir as próximas contratações. Então, Rodinei, Léo Pereira, Gustavo Henrique, que eu sou contra, Otávio, René, Pires da Mota, Hugo Moura, Vitor Gabriel e Vitinho. Então são 9 jogadores que o Flamengo teria colocado à disposição no mercado aí para venda, tá? Então 9 jogadores que podem estar de saída do Flamengo. Óbvio que não vai conseguir negociar todos, acho muito difícil, mas o Flamengo pode estar aí pensando em... até porque alguns desses o contrato está para acabar, e aí o Flamengo tentando negociar e fazer alguma coisa aí nessa reta final de contrato, e também alguns jogadores que a torcida também já não aguenta mais. Eu tinha falado da declaração do Carvalhal, olha só, foi essa aqui, ó. Vou ter de responder da mesma forma, não sei de nada, absolutamente nada, eu não tenho nada a acrescentar, não vou falar sobre esse assunto, tá? Achei aqui a declaração do Carvalhal. Jornais portugueses também deram destaque ao Flamengo, né? Esqueceram até o clássico, né? O Porto contra o Benfica, só falam do Flamengo indo buscar o Jorge Jesus, esqueceram literalmente, né? E também a gente passar para vocês que a gente andou apurando aí com relação ao Jorge Jesus, muita gente querendo saber o que vai acontecer. Eu já falei mais cedo, realmente o Flamengo não tem interesse em pagar a multa, ou se tiver que pagar um valor muito abaixo. E nesse momento, sem as derrotas aí que a gente precisa, né, que o Benfica perca e a cobrança aumente da torcida, o Flamengo não vai ter como pagar a multa integral, a não ser que o Benfica aceite entrar numa negociação, e para isso a gente tem que secar logo mais. Vamos secar, tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu galera, aquele abraço, fui!